Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional. 788, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 788, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformação. E vão se transformar na energia pior que existe, que é a energia magnética, que é o mal puro, que é o puro mal. Tanto os quadrúpedes como os bípedes também são maus, porque são feitos pela energia magnética. São feras bravias que precisam viver enjauladas. E tudo que o pensamento fez e a imaginação está a caminho da falência. E como são filhos do eixo da terra, vão virar Exus e vão espetar com garfão na mão, espetando os materialistas que pensam que a matéria tudo é e a matéria nada é. Matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Os materialistas que ainda estão encantados pela matéria, encantados pelas filosofias, encantados pelas religiões, são fanatizados pelas religiões, fanatizados pelas seitas, pelas doutrinas e pelas ciências filosóficas e científicas. Estão encantados por isso tudo. A fase do pensamento terminou em 1935 e por terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Quando terminou a fase de monstros, a natureza envenenou todos os monstros. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza envenenou todos os selvagens. Quando terminou a fase dos indígenas, a natureza envenenou todos os indígenas. Quando terminou a fase dos civilizados, a natureza inventou todas essas epidemias que aí estão para matar todos os pensadores. E o câncer, o AIDS, a leucemia, são epidemias que a natureza inventou para destruir toda a humanidade quando acaba a fase. E todos nasceram do chão. São animais civilizados, porque a glândula pineal aí materializada no istmo do mesencéfalo, e nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora na energia que é o puro mal, que é o mal puro. Por isso os bichos quadrúpedes são ferozes, e os bípedes também são ferozes. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para depois a cultura racional desenvolver o seu raciocínio. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, estão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem filhos do eixo da Terra, são verdadeiros Exus, para espetar esses materialistas com garfão na mão,
para deixar de ser materialistas. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até desenvolverem o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Porque as energias do verdadeiro Deus são puras, limpas e perfeitas. E esse conhecimento é do verdadeiro Deus, e por isso vem preparando a natureza há milhões de milênios para, depois de bem preparados, estarem prontos para desenvolverem o raciocínio. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional, para ver que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. E por isso ninguém sabe o porquê todos assim são, ninguém sabe de onde vieram e nem para onde vão. Ninguém sabe de onde são e ninguém sabe para onde vão. E para onde vão? Vão para as classes inferiores, porque a energia magnética é mal puro, é o puro mal. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estão prontos para voltar ao seu estado, verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque no mundo do verdadeiro Deus só tem pureza, porque lá são energias puras, limpas e perfeitas. E estamos na fase terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Mas para voltar para ele, tem que desenvolver o raciocínio. Depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. O pensamento está aí para lapidar o pensador. E vem a natureza preparando toda a humanidade para, depois que todos estiverem preparados, voltarem ao seu verdadeiro estado natural. E o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, no mundo do verdadeiro Deus. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Foi feito para lapidar o pensador. E nada se perde, nada se cria, porque
A natureza é de transformação, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E a cultura racional é de paz, amor, de fraternidade e concórdia. E o mundo atravessa as horas mais pretas de sua existência. Tudo que o pensamento fez e a imaginação estão a caminho da falência, tudo falindo naturalmente. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E vem a natureza há milhões de milênios preparando toda a humanidade para desenvolver o raciocínio pela cultura racional. Para depois do raciocínio desenvolvido, volte ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. É por isso que o mundo está passando por horas negras, está aí a era do fogo, os assaltos, os sequestros, os ladrões rendendo as famílias com armas de fogo, e tudo que o pensamento fez está aí, tudo indo à falência. Muitos com pensamento fraco, fazendo esses assaltos. Terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver. E o terrorismo está aí, em todo lugar. O terror apavora todo mundo. Mas tudo isso existe uma causa. Acabou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver, e por isso que está se passando todas essas injustiças no mundo. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver, porque não há efeito sem causa. Todo feito existe uma causa. A causa dessa deformação foi por causa de uma desobediência. Estavam indo pelo caminho errado e não quiseram admitir que estavam indo errado e não quiseram obedecer. E por isso a energia do mundo racional está aí, materializada na glândula pineal, que é no istmo do mesencéfalo. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Vem preparando a humanidade para desenvolverem o raciocínio na cultura racional. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Mas foram chamados a atenção e muitas vezes, estavam indo pelo caminho errado, mas não quiseram obedecer. E por isso ninguém sabe quem é ninguém. E por isso ninguém sabe quem é, ninguém sabe de onde vieram, nem para onde vão, ninguém sabe quem são. E agora, na cultura racional, é que estão sabendo de onde são. De onde são? São do primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E cada povo inventou seu Deus, criou seu Deus materialista. Um povo criou Buda, o outro povo criou Maomé, outro povo criou Jeová, outro povo criou Alá. Esses são os deuses do povo, deuses materialistas, deuses que viraram bicho, e que o que os deuses faz, os bichos também fazem, comem e bebem. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Porque a natureza é de transformação.
E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, depois que estiverem com raciocínio desenvolvido pela cultura racional, volta a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. E tudo que o pensamento fez está falindo. Tudo que o pensamento fez e a imaginação está falindo naturalmente. Tudo indo à falência. Está aí a falência do pensamento. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Por a natureza ser de transformações. Tudo está falindo. Tudo que o pensamento fez e a imaginação está indo à falência naturalmente. Tudo falindo. Tudo no caminho da falência. Porque o pensamento e a imaginação está a caminho da falência. Tudo que foi feito pelo pensamento e a imaginação vai acabar falindo. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando todos para voltarem ao seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é no primeiro mundo, o mundo racional. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltam a ser corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. No mundo do verdadeiro Deus. Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, e a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Lá no mundo do verdadeiro Deus, todos são energias puras, limpas e perfeitas, com seu progresso de pureza. No mundo do verdadeiro Deus. Porque no mundo de Deus, todos são puros, não há impurezas. Todos são energias puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Depois que o raciocínio estiver pronto pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro Deus. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, estarão prontos para voltarem ao seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, até que a humanidade conheça a cultura racional e saiba que tem que desenvolver o raciocínio. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta a ser corpo de energia, volta a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no mundo do verdadeiro Deus, porque o progresso do verdadeiro Deus é de pureza, e esse conhecimento é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. A continuação dessas mensagens se encontra no 789, volume do Histórico.